do Clube do Livro. Estamos aqui dando continuidade à leitura do nosso livro, O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote. A gente vai ler o capítulo 11, o princípio da família. Quando encerramos o capítulo 10, a gente terminou ali no ataques de dentro para fora, quando o inimigo encontra brechas na nossa personalidade para atacar de dentro para fora, torções e distorções em áreas diversificadas da personalidade, derrotas crônicas, episódios repetitivos de trauma e rejeição podem gerar uma debilidade emocional crônica. Este é o problema do odre velho. Hoje nós estaremos dando continuidade ao princípio da família. O sucesso de uma sociedade depende do sucesso da família. A forma como a sociedade define moralmente a família estabelece os padrões de conformação da personalidade da futura geração. Desta forma, podemos prever o caos ou a organização da sociedade. O exercício da autoridade paterna, que se baseia em extremos de ausência ou abusos, pode promover distorções graves na vida dos filhos. A família é como um conjunto de engrenagens. Qualquer falha no sistema vai prejudicar as pessoas envolvidas. Uma engrenagem com um dente quebrado vai marcar as outras engrenagens que estão em contato com ela. Com o tempo, o desgaste vai se tornando cada vez mais acentuado, provocando danos extremamente significativos. Meu objetivo agora é avaliar a história dos nossos relacionamentos num contexto restrito ao nosso lar. O ambiente onde nascemos e desenvolvemos nosso ser, como também o ambiente no qual estamos gerando e criando nossos filhos, como filhos, em grande parte, somos um resultado da vida e do perfil de relacionamento de nossos pais. Falhas em relação a princípios de autoridades são extremamente nocivas e comprometedoras. A criança aprende o que vivencia. O lar é a primeira e mais fundamental escola da vida. É nele que se forma o homem de bem que ampliará os horizontes do amor nos dias futuros, ou o tirano genioso que pensa que o mundo existe para girar ao seu redor. Aqui nós temos um diagrama, né? Ó. Ele coloca pai, né, no topo. O pai, ele é direção, limites e proteção. Essas três características juntos, elas vão trazer noção de missão. Mãe, vínculos, nutrição e organização. As três características da mãe, elas vão trazer noção de submissão para os filhos. O casal, trabalhando juntos, eles vão trabalhar na vida dos filhos sexualidade, afetividade, companheirismo. Isso vai trazer para o filho noção de equipe. Daí nós temos no centro amor, né? Pai, mãe, o casal. O centro, a essência, o amor, que é limites, afeição e liberdade. Componentes do amor.
O amor não é apenas afeição, como muitos romantizam, é também limites, bem como a justa medida de afeição e limites. Os limites produzem disciplina, orientação e segurança moral. A afeição produz compaixão, solidariedade e fortalecimento emocional. É o equilíbrio entre limites e afeição vai definir a verdadeira liberdade. Um verdadeiro padrão de liberdade no relacionamento vai produzir respeito, maturidade e convivência. A verdadeira liberdade que caracteriza o amor se baseia na aplicação de limites e de afeição dosadamente. A dose pode estabelecer a diferença entre a cura e o veneno. A dose certa cura, a dose errada pode matar. O amor sem limites é libertinagem. Amor sem afeição é legalismo. O verdadeiro amor é o somatório de afeição, limites e liberdade. Vamos estudar um quadro de valores que é legado aos filhos através do perfil do pai, da mãe e do relacionamento conjugal. A figura paterna comunica ou deixa de comunicar direção, limites e segurança. A figura materna comunica ou deixa de comunicar vínculos, nutrição e organização. E por fim, o relacionamento do casal comunica ou deixa de comunicar sobre a sexualidade, a afetividade e o companheirismo. Muitas pessoas vêm de um relacionamento nulo ou crítico com os pais. Elas nem sabem o que perderam em relação aos pais porque não os tiveram. Essa abordagem apresenta como uma alternativa para que se resgate, principalmente através do relacionamento com Deus, todo um quadro de valores que deveriam ser legados através da cobertura familiar. É um mapa para observar as relações familiares, suas funções e seus resultados. Uma pessoa que não teve uma família, um lar com estabilidade, com essa estabilidade que ele coloca aqui, ela nem sabe o que ela perdeu. E aí é que eu percebo que a gente tem um quadro de pessoas muito grande que elas vêm para o Senhor, elas ouvem o Evangelho e isso lhe traz muita esperança de mudança de vida. E quando elas chegam no relacionamento da igreja, no seio da igreja, elas chegam sem ter essa bagagem, né? Elas não têm noção de organização, elas não sabem o que é, elas não foram nutridas, então elas não têm nada para oferecer no relacionamento. Elas não receberam direção de um pai, elas não sabem o que é proteção. Daí tudo isso precisa ser ensinado para essa pessoa. Aí a importância do discipulado, de pessoas preparadas, restauradas pelo Senhor, curadas, para, como igreja, a gente oferecer para essas pessoas que chegam sem ter recebido esse fundamento básico da família. Princípio ou função do pai. Noção de missão e liderança. O relacionamento com o nosso pai é uma preparação para um relacionamento livre com a paternidade divina. O modelo de autoridade paterno é responsável em relação aos filhos pelos elementos que fundamentam a capacidade de liderança, direção, limites e segurança. Então, os elementos que vão fundamentar a capacidade de liderança de uma pessoa é direção, limite e segurança.
Quando a pessoa não recebeu isso, então a liderança dela é uma liderança insegura, é uma liderança problemática, porque ela não recebeu isso nela, então ela vai se virar do jeito que pode. É onde tem tantos líderes por aí com problema. Direção. O perfil do referencial do pai produz nos filhos o senso de orientação e propósito na vida, uma facilidade ou dificuldade de discernir e estabelecer as prioridades certas, a capacidade ou a incapacidade de desfrutar da identidade, discernir a vocação, saber o que é e o que não é, saber o que quer e o que não quer na vida. Pessoas que tiveram um pai presente têm a facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito para o qual elas existem. Facilmente, cedo na vida, elas já sabem o que querem no futuro. O relacionamento íntimo com a figura paterna estabelece um referencial de orientação. Em contrapartida, pessoas que tiveram um pai ausente se sentem frequentemente perdidas e desorientadas em relação às coisas mais importantes da vida. Invariavelmente fazem uma série de tentativas vocacionais frustradas. A vida emocional é desestabilizada por uma carência afetiva crônica. Lutam por alcançar a direção certa, mas sentem-se sempre deslocada de alguma forma. Limites. Dos limites vem o nosso quadro interno de valores. Limites estabelecem a noção de sanidade moral. Uma presença sadia dos limites certos vai assegurar que faremos as escolhas morais corretas na vida. Esse é o aspecto fundamental da formação do caráter. E as nossas escolhas estão relacionadas com a forma pelo qual assimilamos os conceitos de lei e de autoridade. Nossos conceitos de lei e autoridade têm como referência principal o modelo paterno. Religião ou princípio? O que estamos ministrando aos nossos filhos? Muitos pais estão falhando em ministrar o temor de Deus a seus filhos. Eles têm um comportamento na igreja e outro em casa. Esse tipo de hipocrisia fere os filhos e passa uma imagem deturpada do caráter de Deus. Discipular é ensinar a guardar os mandamentos. Ensinar a guardar os mandamentos é totalmente diferente de ensinar os mandamentos. Ensinar os mandamentos produz legalismo. Ensinar a guardar os mandamentos é ensinar a obediência. Só ensinamos obediência obedecendo. Isso produz relacionamento com Deus. E é aqui que fica bem estreito. Quando a Bíblia diz que estreito é o caminho, é porque princípio é uma coisa, religião é outra. Princípios a gente ensina fazendo, observando, obedecendo. Ensinar os mandamentos, só dizer faz o que eu mando e não o que eu faço, isso é legalismo. E a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo, pelo comportamento, do que pelo próprio falar constantemente, pelo próprio mandar, gritar, dizer você tem que ir. Então, ensinar a guardar os mandamentos é ensinar a obediência. Só ensinamos obediência obedecendo. Isso produz relacionamento com Deus.
proteção dos três, né? Do pai é direção, limites e agora proteção. O senso de segurança e confiança que constrói a autoestima vem pelo perfil do pai. O posicionamento, o espírito de presença, a iniciativa e provisão comunicam segurança e descanso. Quando os filhos veem no perfil do pai, um pai que tem posicionamento, um pai que tem o espírito de presença, o pai que tem iniciativa, o pai que provê as coisas, esse filho ele sente-se seguro, ele se sente descansado. Princípios ou função da mãe. Tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Salmo 131:2. A mãe é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. A figura da mãe comunica descanso e dependência do Espírito Santo. Através da mãe aprendemos a receber, somos alimentados. Pessoas que tiveram uma mãe presente têm uma facilidade natural de estabelecer um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que também é nutridor, consolador, advogado e etc. Quando ninguém não nos compreende, a mãe pode fazê-lo sem dificuldade. Quando estamos em perigo, a mãe percebe e intui a situação. Quando estamos desacreditados, a mãe continua acreditando e investindo. A cobertura espiritual de uma mãe presente produz sensibilidade e abertura para receber os dons e desfrutar as manifestações do Espírito Santo. O modelo de autoridade materno é responsável em relação aos filhos pelos elementos que fundamentam uma capacidade administrativa, vínculo, nutrição e organização. As pessoas que tiveram uma mãe presente, uma mãe equilibrada, uma mãe que recebeu também esses princípios, uma mãe que recebeu amor, uma mãe que foi preparada para ser mãe, porque nos aconselhamentos a gente percebe que, muito embora muitas pessoas tiveram a mãe presente, a mãe dentro de casa, a mãe por ali de corpo presente, mas essa mãe era uma mãe que não exerceu esses papéis. Era uma mãe que era doente também, que ela veio de uma estrutura desestabilizada. Uma mulher que não teve um pai que deu isso que nós acabamos de ler. Uma mulher que não teve uma mãe que foi esse modelo, né, que representa, que faz nos lembrar, que nos leva a ver a figura do Espírito Santo. Então, apesar dessa mãe estar presente, eu acredito que nesses casos é mais prejudicial, porque daí a mãe estava por ali, mas ela não fez o que tinha que fazer. Então ela passou uma imagem totalmente contrária àquilo que precisava. Vamos então na primeira, vínculo. Vincular-se significa entrar em relação. Entregar-se é ganhar autonomia, proporcionando desinibição e naturalidade quando se estabelece relacionamento. Pessoas que tiveram uma mãe presente que tenha desempenhado o papel de edificadora do lar têm a tendência de desenvolver novos relacionamentos com extrema facilidade.
elas podem confiar nas pessoas. E até mesmo são capazes de dar novas chances para uma pessoa que as decepcionou. Receberam isso da mãe. Relacionamento se torna um fator primordial na vida da pessoa. Em contrapartida, pessoas que tiveram uma mãe ausente ou ferida desenvolvem problemas crônicos e bloqueios de relacionamento. Para essa pessoa começar um novo relacionamento ou ter de confiar em alguém pode ser um grande desafio. A tendência é se isolar, inibindo-se ou criticando. Nutrição. Nutrição pode ser definida como atenciosidade, a capacidade de exercer cuidado, atenção e apoio. Uma noção de solidariedade e amor depende da presença e do perfil da mãe. Uma mulher, naturalmente, é mais sentimental e intuitiva que o homem. Essas características podem ser evidenciadas no exercício do papel da mãe, gerando maior cuidado com os filhos e moldando-os dentro de um contexto de maior sensibilidade e discernimento espiritual. Costumo dizer que a maior mestra do dom pastoral é uma mulher de Deus que nutre o seu filho com um estilo de vida sensível, intuitivo, solidário e caloroso. Organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar. Ela é a organizadora da casa, provendo um ambiente de ordem e, ao mesmo tempo, aconchegante. Isso exerce um efeito na vida interna dos filhos. Certamente, uma vida interior organizada sempre se exterioriza. O princípio da mãe ensina que ela não apenas deve produzir um ambiente físico aconchegante no lar, como também um ambiente emocional que congregue a família. A mãe é aquela pessoa que sempre tem aquela graça de trazer as pessoas para perto. É sempre a mãe que organiza um jantar, é sempre a mãe que tem a ideia de fazer uma festa de aniversário, é sempre a mãe que faz aquela parte social, recebe as visitas, com toda aquela organização, com toda aquela graça. Isso é algo que vai construindo na personalidade da criança todo esse senso de organização. Agora você imagina uma criança que não recebeu nada em termos de organização, era uma mãe doente, não tinha nem nutrição e nem vínculos que nós acabamos de ler. Às vezes a criança teve mais da mãe e menos do pai. Às vezes a mãe recebeu mais do pai e menos da mãe. E infelizmente, em alguns casos, tem pessoas que não recebeu nem do pai e nem da mãe. Ela se virou sozinha. Imagina a formação da personalidade dessa criança. Agora nós temos o princípio ou função do casal. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Submissão e amor sempre precisam andar juntos. Raramente eles vão conseguir sobreviver isoladamente no relacionamento de um casal. Quando o casal tem essa engrenagem funcionando bem, quando o casal consegue viver essa submissão e amor que andam juntos, eles conseguem passar com graça para os filhos a liderança e a administração. Eles vão conseguir passar junto para os filhos
as funções que a gente passa como casal, que a gente vive aqui nas primeiras folhas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atividade, companheirismo, sexualidade. Isso traz uma noção de equipe. Aquela criança, ela consegue trabalhar em equipe. Aquela criança que não tem problema com a sua sexualidade. Ela entende o papel de cada uma, ela não tem problema quanto a isso. Basicamente, a mulher tem uma natureza administrativa e o homem uma natureza de liderança. O homem planta um espermatozoide na mulher e ela lhe desenvolve um filho. O homem traz o mantimento para casa e a mulher transforma aquilo em refeições saborosas. A mulher tem a capacidade de pegar algo simples e transformar aquilo em algo bem elaborado e detalhado. Em qualquer curso de liderança, podemos aprender a diferença entre liderar e administrar. Missão e submissão. Outro par importante de palavras é missão e submissão. Não existe missão sem submissão e não existe submissão sem missão. Submissão é incorporar a missão de ajudar outra pessoa na missão dela. Esse é o principal ministério de qualquer esposa em relação ao seu marido. Precisamos quebrar o conceito de submissão que se baseia na inferioridade. Antes de uma mulher se casar com um homem, a primeira coisa que ela precisa saber é qual a missão do seu futuro marido. Acaso andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Amós 3:3. Quero falar especificamente com as moças. Antes de você se casar com seu futuro marido, case com a missão dele. Se você não puder se casar com a missão dele, também não se case com ele. Bem-aventuradas as mulheres, as moças, que ainda podem observar esse conselho do pastor, porque na maioria dos casos das mulheres aqui do Clube do Livro, elas já fizeram essa escolha e daí não tem mais como voltar atrás. Agora tem que ajudar o marido a encontrar a missão dele. Sexualidade. Muitos divórcios começam com problemas na sexualidade. Uma vida sexual espiritualmente livre e satisfatória é uma das mais fortes proteções contra o adultério. Honrado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros Deus os julgará. Porque uma das primeiras noções de missão e submissão que os filhos recebem dos pais é a sexualidade. Então, o casal precisa estar bem alinhado com liderança e administração, né? Cada um no seu papel, missão e submissão. A mulher tem que entender que esse é o principal ministério de qualquer esposa. Submissão é incorporar a missão de ajudar outra pessoa na missão dela. Então, a mulher, ela entendendo isso, ela não vai ter dificuldade com a submissão. E em seguida, essa orientação do casal para que os filhos tenham noção de equipe, né? Vem sexualidade, que uma vida sexual espiritualmente livre, porque muitos casais, eles ainda não têm a vida sexualmente livre, eles ainda estão muito presos, ainda estão em cativeiro, eles não foram curados, libertos da vida sexual pervertida que receberam como herança da cultura familiar.
Uma noção de fidelidade conjugal vai moldar o caráter dos filhos, protegê-lo dos ataques e maldições demoníacas. Em contrapartida, a imoralidade dos pais destrói a família. É dessa forma que muitos pais estão entregando de bandeja seus filhos a espíritos demoníacos de imoralidade. Olha só que coisa, né? Muito profundo isso aqui, muito sério. Minha experiência em aconselhamento tem mostrado que praticamente 100% das pessoas que sofrem abuso sexual na infância são filhos de pais que estão na prática de imoralidade. Se o teto da casa está furado, toda a família sofre. Afetividade. Afetividade se manifesta através do carinho, compreensão, respeito e paciência ao longo do relacionamento. Estes elementos fundamentais, exercitados no dia a dia do casal, irão moldar o caráter dos filhos. Esta é a essência do amor conjugal. Então, a sexualidade dos filhos, ela vai ser confirmada através da fidelidade conjugal, através de uma vida sexual dos pais livres, dentro do conceito dos princípios da palavra de Deus. E a afetividade, os filhos eles vão receber essa noção de afetividade, né? Eles vão receber através do respeito, da paciência. São os elementos fundamentais exercitados no dia a dia do casal, que irá moldar o caráter dos filhos. Esta é a essência do amor conjugal. Então, a afetividade, a criança vai receber, vai ser segura desse amor no dia a dia, no relacionamento dos pais. O relacionamento dos pais é bom, existe esse companheirismo, essa paciência, esse amor entre os pais, os filhos se sentem seguros de que são amados. Né? Companheirismo. Companheirismo proporciona parceria, capacidade de liderar e apoiar. O entrosamento físico, emocional, profissional, ministerial, financeiro e, acima de tudo, o entrosamento espiritual do casal estabelece uma referência, um referencial básico que constrói nos filhos a capacidade de estabelecer acordos. Os filhos vão assimilar esta capacidade de trabalhar em equipe. E isso vem da interdependência dos pais, que ajudam mutuamente a trabalhar como um time. Disfunções básicas do princípio da família. Então, o que é uma disfunção? A primeira delas, uma das primeiras, é a lei da mãe imperando. Lei da mãe imperando. Gera perdição, perversão sexual e insegurança no lar. Quando é a mãe que manda no negócio, vai trazer problemas sérios para os filhos. Isso é o que acontece quando o marido se anula. O primeiro efeito colateral na esposa é a insegurança, que a empurra para tentar ocupar espaço do marido. Quanto mais o marido se abdica da sua autoridade, tentando amenizar os conflitos com a esposa, tudo que ela consegue é injetar cada vez mais, tudo que ele consegue é injetar cada vez mais insegurança nela em relação a ele. Daí, quanto mais ela tenta fazer com que esse marido se posicione e traga segurança para ela, mais mandona, mais sargentona essa mãe fica e mais
problemas ela está trazendo para os filhos. Consequência de inversão de papéis de autoridades no relacionamento conjugal. Vínculos sem limite. Quando tem vínculos que não têm limites, isso vai gerar muitos problemas na área da sexualidade, muitos problemas. Personalidade meticulosa, organização sem direção. Quando existe, a criança recebe recebe organização, mas não recebe direção, essa criança a ausência de direção, é a falta de referencial profissional em relação ao pai e o ativismo da mãe. Isso produz nos filhos uma gerência vazia e escassez de resultados na vida. Personalidades meticulosas, pessoas hipersensíveis com um pobre senso de direção na vida. Culpa e possessividade. Nutrição sem proteção. Sabe aquela personalidade meticulosa, exagerada, aquela personalidade cansativa, que ela é tão meticulosa que ela não chega a lugar nenhum, uma sensibilidade exagerada? Pois é, isso vem do problema de organização sem direção. Sabe aquela pessoa que, ao mesmo tempo que ela tem culpa, ela é possessiva? Pois é, vem de nutrição sem proteção. E a lei do pai imperando. A lei do pai imperando, o abuso de autoridade. Onde existe autoritarismo, as pessoas são machucadas, anuladas e se tornam rebeldes. Consequência de abuso paterno. Legalismo e rebelião. Quando tem abuso paterno, vai gerar nos filhos legalismo e rebelião. Egoísmo e exploração. Direção sem nutrição. Delinquência, proteção sem organização. Isso tudo que eu terminei de ler é a consequência da lei do pai imperando. Quando o pai é machista, quando o pai é um pai exagerado, então ele não tem equilíbrio, ele não trabalha em parceria com a mãe. Ele vai gerar todos esses problemas nos filhos, assim como tem a mãe que traz muitos problemas quando ela entra nesse lugar de ela impera e manda. Quando é o marido sozinho, vai trazer uma outra série de problemas. A lei do filho é imperando. Quando os pais deixam, quando o filho é ele que determina no lar os valores, entronizar o filho. Normalmente acontece com o primeiro filho ou com o filho único. Esse problema às vezes pode ser diagnosticado pelo fato de o casal passar a se chamar de mãe e pai. Isso sempre indica que o filho se tornou o centro. Quando se coloca o filho, a criança, no centro do relacionamento, haverá problemas seríssimos com essa criança. Um caso típico, evidente da lei do filho imperando é quando o filho mais velho tem voz mais ativa no lar do que os próprios pais. Conclusão. Aqui podemos compreender muitas raízes dos nossos problemas e o tipo de sistema familiar que nos ajudou a nos tornarmos na pessoa que somos. Todas as coisas mais importantes da vida estão listadas aqui: direção, limites, segurança, vínculos, nutrição, organização, sexualidade, afetividade, companheirismo. A presença,
A falta ou a distorção de qualquer um deles pode ser facilmente identificada no relacionamento familiar. Todas essas coisas fundamentais para a formação sadia da nossa personalidade deveriam vir da família. Não podemos mudar o que já passou, mas podemos, com a graça de Deus e o referencial de paternidade proposto em Jesus, entrar como agentes redentores da nossa história e de nossa família. Só em Cristo Jesus nós vamos encontrar, nós vamos receber a graça necessária para a gente corrigir tudo isso que a gente não recebeu ou que a gente recebeu, mas de forma distorcida. Então, quando nós estudamos esse capítulo, fala das coisas fundamentais para a formação de uma personalidade sadia. A gente estudando esse capítulo, a gente tem condição de olhar para nós e ver se nós recebemos essas coisas essenciais, se a nossa personalidade é uma personalidade equilibrada. Porque muitas das nossas perguntas sem resposta está aqui. É porque nós não recebemos. E na igreja, no discipulado, no caminhar com os irmãos, na busca pela palavra, os princípios da palavra de Deus vão gerar em nós limites, direção. A palavra de Deus, o princípio dela, se nós colocarmos em prática, ela vai nos trazer a segurança que nos faltou. Vínculos, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, nós vamos aprender o que é os vínculos que nos faltou na infância. Nós vamos receber nutrição através da palavra de Deus, organização. O Senhor, através da sua palavra, vai confirmar a nossa sexualidade. Nós vamos descobrir essa afetividade, o companheirismo, nós vamos conseguir desenvolver isso nos nossos relacionamentos familiares, em primeiro lugar, e depois com as pessoas à nossa volta. Tudo isso que é fundamental para a personalidade, que se nos faltou, ou se nós recebemos só em parte, a palavra de Deus, ela tem condição de nos restaurar em tudo isso. Amém? Foi um prazer concluir mais um capítulo. Se Deus quiser, logo entraremos no 12, lidando com a rejeição. E até a próxima. Um beijo grande no coração para cada um de vocês. E até o próximo, se Deus quiser.